Hoje a gente vai falar de massa e peso para começar. Primeiro, massa é uma grandeza escalar, ou seja, a gente define a massa com um número e a unidade correspondente à massa, normalmente quilograma. A massa não depende de orientação, igual os vetores. Massa é uma propriedade da matéria que está relacionada com a sua atratibilidade e a sua inércia. É assim que a gente define a massa. A massa é a mesma em qualquer lugar do universo. Seja na Terra, na Lua ou em um lugar isento de gravidade, a massa vai continuar sendo a mesma. Eu tenho 70 kg na Terra, teria os mesmos 70 kg na Lua ou no espaço longe de qualquer gravidade. O que é atratibilidade? A atratibilidade é a capacidade de atrair gravitacionalmente outros corpos. Ou seja, o Sol, por exemplo, ele tem uma massa muito grande, ele tem uma atratibilidade muito grande. Ele conseguiu atrair muitos corpos ao seu redor por conta da sua atratibilidade, da sua atração gravitacional. Quanto maior a massa, maior a atratibilidade. A Terra, que tem uma massa muito menor que o Sol, conseguiu atrair somente a Lua, um satélite somente. Quanto maior a massa, maior a inércia. A massa é uma medida de inércia. Inércia que a gente viu a tendência de manter a velocidade vetorial. Então, você tem uma moto e você tem um caminhão. Para você colocar os dois em movimento, você tem que fazer uma força muito maior no caminhão do que na moto. Eles têm uma inércia de repouso diferente. A inércia de repouso do caminhão é muito maior do que a inércia de repouso da moto. E a inércia de movimento também é maior para o caminhão. Os dois estiverem com a mesma velocidade, o caminhão tem uma inércia de movimento muito maior do que a inércia de movimento da moto. Então, para parar o caminhão é necessário fazer uma força muito maior, ele precisa de um sistema de freios muito mais eficiente que uma moto, precisa de um atrito do chão muito maior para conseguir parar. Então, essa é a definição de massa. Atratividade e inércia, massa gravitacional e massa inercial. Peso é um vetor, peso é uma grandeza vetorial, que está relacionada com a força que um planeta ou um astro atrai um corpo de massa m. Então, o peso é um vetor, tem módulo ou intensidade, direção e sentido. A gente calcula o módulo do peso pelo produto entre a massa e a aceleração da gravidade. Peso normalmente em newton, sistema internacional, massa em quilograma e o G, que é metro por segundo ao quadrado, ou newton por quilograma. O peso, sim, ele vai mudar de um lugar a outro do universo, por conta que a aceleração da gravidade vai mudar. Então, se a gente mudar para a Lua, a gente vai perder peso. Que a gravidade lá é um sexto, mais ou menos, da gravidade da Terra. Se a gente mudar para Júpiter, a gente vai ganhar peso. A gravidade lá é uns 25 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade muda, o peso também muda, mas a massa continua a mesma. Imagine uma maçã, a Terra atrai essa maçã, a maçã atrai a Terra com a mesma força-peso, ou a força gravitacional, dá no mesmo. Terceira lei de Newton, ação e reação. A Terra atrai a maçã com uma força-peso, a maçã atrai a Terra com uma força de mesma intensidade. Essas duas forças têm mesma direção, é a direção que liga o centro dessas duas esferas, duas massas. Tem sentidos contrários, a força que a Terra faz na maçã está apontada para o centro da Terra, a força que a maçã faz na Terra está apontada para o centro da maçã. E tem mesma intensidade. A força que a Terra faz na maçã, a mesma força que a maçã faz na Terra. Ação e reação têm essas três características, mesma direção, mesma intensidade e sentidos contrários. Imagina que a gente tem uma maçã de 200 gramas na superfície da Terra, onde a gravidade vale 10. Qual é o peso dessa maçã em Newton? Peso igual a massa vezes gravidade. A massa a gente não pode colocar em grama, a gente tem que transformar de grama para quilograma. A gente tem que dividir por 1000. 200 gramas é o mesmo que 0,2 kg vezes 10 da gravidade. 2 newtons, então, é o peso dessa maçã. A Terra atrai a maçã com 2 newtons e a maçã também atrai a Terra com os mesmos 2 newtons. Vou fazer um exemplo.
O peso de um homem na Terra é 800 newtons. Sabendo que a aceleração da gravidade na Terra e na Lua valem respectivamente 10 e 1,6, determine a massa desse homem na Lua e o peso dele na Lua. Primeiro vamos fazer na Terra. Peso igual a massa vezes gravidade na Terra. O peso dele na Terra é 800, a gravidade é 10, então a massa vai ser 80 kg. Na Terra ou na Lua, em qualquer lugar do universo, esse homem tem 80 kg, a massa não muda. Vamos para a Lua. Peso igual a mg agora da Lua. A massa dele é 80 kg, a gravidade da Lua é 1,6, então o peso dele vai ser 128 newtons na Lua. Ele perdeu o peso de 800 na Terra, 128 na Lua. O que fica mais fácil de fazer na Lua? Na Lua fica mais fácil a gente levantar algum objeto, saltar para cima, porque a força que a Lua está puxando a gente para baixo, ela é menor. Então é mais fácil levantar os objetos, pular. Agora imagina que a gente saia correndo. A dificuldade de sair correndo, ou se você já estiver correndo, você parar ou fazer uma curva, isso daí é uma medida de inércia, que é uma característica da massa. Teoricamente isso não vai mudar, porque a massa vai continuar a mesma, tanto na Terra quanto na Lua. Então a dificuldade de acelerar, frear, fazer uma curva é equivalente à na Terra. Na realidade, o atrito que a gente vai ter na Lua ele vai ser diferente, por conta que a normal, a força trocada entre os pés e o chão na Lua vai ser menor. Então o atrito ele depende a força de atrito depende do coeficiente de atrito da força normal. Como a força normal vai diminuir, então o atrito vai diminuir na Lua. Então vai ser um pouco mais difícil, na realidade, de sair uma corrida, né, ou parar por conta da normal ser menor.